Ok? Bom, pessoal, peço desculpas, a conexão deu uma caidinha aí. Alguns deu um feedback sobre a qualidade da imagem e do som. Deu uma caidinha aqui na nossa conexão e a gente já restabeleceu. Peço desculpas a todos. Okay? Então, eu falava dessas 3 primeiras situações de quando prospectar novos clientes, que são as situações mais comuns que acontecem, principalmente se existe concentração de vendas ou se as suas vendas não estão crescendo, ok? Tiago me escreveu, Ragazzi travou. Tiago, já acredito que já restabeleceu. Se estiver tudo ok, né, pode me mandar um recadinho, ok? Onde prospectar? Dentro da empresa, você pode verificar o seu banco de dados. É interessante esse assunto. Obrigado, Tiago, já deu uma resposta aqui que voltou. Ok, ok. Luzia, já voltamos. Se você também tiver restabelecido, dá um okzinho aí, ok? Então, dando continuidade, pessoal, dentro da empresa, é interessante, já aconteceu uma ocasião que a empresa ter um banco de dados tremendo, magnífico, e mais um banco de dados esquecido. Então, começamos um projeto de fazer uma prospecção dentro do próprio banco de dados, levantando um histórico, quem compra, quem não compra, quem comprou, quem deixou de comprar, e depois verificando aqueles que ainda estavam ativos, e conseguimos, com isso, recuperar uma porcentagem interessante dos clientes. Entendeu? Então, verifique primeiro, dentro do seu banco de dados, seu banco de clientes inativos, e verifique se algum deles podem ser restabelecidos. Começa a prospecção ali. Por quê? Porque não é fácil ir para o mercado e convencer um cliente, mas se você tem isso já no seu banco de dados, já é um trabalho todo realizado de credibilidade, então é possível que você consiga bons resultados assim. Depois, revistas técnicas, catálogos, informações, indicações inteligentes, mais direcionadas, pesquisar em sites de empresa. Hoje está muito comum pesquisar em sites de empresa e para você ver exatamente o que eles vendem, aquilo que dá adequação com os seus serviços, com os seus produtos, cadastro de sindicatos, associações, etc. Esses dias me perguntaram se comprar banco de dados é interessante. Olha, eu não vou falar nem que sim, nem que não. Já comprei banco de dados e tive sorte. Já comprei banco de dados e vários estavam inoperantes. Mas um caminho você tem que ter. Ou você busca pessoalmente, com a sua pesquisa, essas informações, ou você começa buscando num banco de dados. Tá? Fora da empresa, visita direta a clientes potenciais. Fora da empresa, ainda te falo que é o seguinte, a visita é uma das melhores formas de você estreitar relacionamento. Depois, publicações oficiais, feiras e congressos. Muitos clientes que a gente trabalha buscam nos congressos trocar cartões. Meus clientes vão para o exterior, voltam com muitos cartões, e começam a partir dali um relacionamento. Olha, queria trocar um cartão, posso lhe mandar uma apresentação, manda a apresentação, dá sequência, entendeu? Nessa conversa. Isso é muito interessante. Isso é um trabalho de vendas, mas é um trabalho que você não deve ter vergonha de começar. Entendeu? A prospecção é a primeira etapa no processo de vendas. Trocas de cartões, publicações oficiais, trocas de informações com outros representantes que possam conhecer alguém ou alguma empresa que esteja adequada aos seus produtos e assim por diante. Fornecedores também podem te dar informações, gerentes de bancos, ou seja, não é atrás da mesa que você vai conseguir prospectar clientes. Isso é muito importante. Esses dias eu fiz uma publicaçãozinha, eu lembro que eu escrevi uma frase do Círculo do Livro que dizia o seguinte, o sucesso em vendas depende daquilo que a gente faz para merecê-lo, E a prospecção como sendo o primeiro passo, eu preciso ir para a rua, eu preciso sair de trás da mesa para conseguir uma boa prospecção. E, veja bem, quando eu falo na carteira de clientes, até fiz uma brincadeira, um trocadilho, e coloquei assim, novos públicos antigos. Puxa, se eu listar todos os meus clientes, avaliar o potencial, classificar esses clientes, entendeu? Quem já foi, quem comprou há pouco tempo, quem deixou de comprar, quem está inativo, mas pode voltar a comprar, e verificar aqueles que eu posso dar um atendimento prioritário. Através disso, eu posso definir de forma segmentada uma oferta de produtos ou serviços.
Então, trabalhar o seu banco de clientes é muito importante. As agências bancárias, as instituições financeiras trabalham dessa forma. Você pode ver, às vezes você fica um tempão sem trabalhar com um determinado banco, não demora 1, 2, 3 anos, você recebe um e-mail daquele banco te oferecendo algum produto. Por quê? Eles estão fazendo uma revisão no seu cadastro, na sua carteira antiga de clientes, para verificar qual a possibilidade de um ou outro daqueles clientes, daquele núcleo, voltar a ser ativado ou reativado. E o trabalho de campo agenda visitas produtivas. As visitas precisam ser produtivas e terem continuidade. Não adianta nada trocar um cartão e não dar continuidade, fazer essa visita ser produtiva. Tá? Não vá para o combate sem munição. Então, você vai prospectar. Quando você for fazer a visita, colete informações e descubra as necessidades. Faça uma análise do negócio do cliente que você está buscando. Quem é o cliente? Qual que é o seu histórico? Em quais produtos ele trabalha? Em quais mercados ele atua? Para quem ele vende? De quem ele compra? Quais os diferenciais que o seu produto oferece e que pode ir de encontro às necessidades perceptivas desse cliente? Então, você tem que se munir de muita informação. Então, esse é um outro aspecto que nós trabalhamos muito em técnicas de vendas. Depois que eu faço a prospecção, buscar entender a vida, o histórico desse cliente que eu prospectei, para depois poder montar, formular alguma pauta de negociação, alguma coisa que eu possa estabelecer um contato, um relacionamento e que possa ser duradouro, certo? Faça uma análise do mercado, com base nos dados obtidos nesse negócio do cliente, tenta descobrir quais as preferências de compra desse cliente, busque identificar as necessidades em função do mercado. Tá? Qual que é o tamanho do mercado, onde eles estão? Olha, é muito importante, e aqui eu estou recebendo um feedback do Tiago, essa dica é muito boa, perguntar sobre o relacionamento da empresa, é muito interessante. Antes de chegar, levante o perfil dessa empresa. Esses dias eu fui a uma cidade, perto de Marília, visitar uma prospecção, quer dizer, uma percepção de um possível cliente, e, estabelecemos uma ida, uma reunião, mas antes eu entrei no site dele, levantei todo o portfólio de produtos, todas as possibilidades. Quando eu cheguei, eu já sabia quais os mercados que ele atuava, quais os segmentos, e já tinha uma noção até do tamanho da empresa. Entendeu? Qual que era o porte da empresa. Isso é muito importante. Por quê? Porque você não chega para uma reunião de abordagem completamente desconhecido. Você tem assunto para iniciar, entendeu? Um relacionamento. Ok? Segmentação de mercado, ainda com base na coleta de informações. Busque saber qual que é a região que ele atua, entendeu? Qual que é o potencial de compra desse setor que ele atua, qual que é o setor de atividade, que tipo de produto. E é interessante que aqui eu sempre digo o seguinte, a vontade de se preparar precisa ser maior que a vontade de vencer. Essa frase não é minha, eu já ouvi isso aí e cito aí até o autor da frase, mas é uma verdade, não adianta eu simplesmente selecionar na internet e pegar o telefone e ligar, entendeu? Então eu preciso me preparar. A minha vontade de vender, entendeu? Ela tem que ser muito boa, mas a minha vontade de preparar tem que ser muito maior do que a minha vontade de vender, porque esse é um processo natural, perceba? É essa informação que vai me dar base de sustentação para o meu diálogo, ok? Agora, prepare o encontro. Pesquisa sobre essa prospecção, tenta utilizar a sua base de apoio, uma base de CRM para você cruzar informações. Então, quando eu falo de trabalhar a sua base de negócio, se você já tem isso, é muito importante, até para você cruzar informações desses clientes que estavam inativos. O que eles compraram? O que eles compravam? O que eu posso oferecer agora? Entendeu? Normalmente, esses sistemas de informações, eles permitem você cruzar dados, fazendo filtros seletivos, e você consegue um bom desempenho com ele. Por quê? Porque também é aquela outra frase popular, você não terá uma segunda chance de causar a primeira boa impressão. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor. Ok? Bom, e como eu devo me preparar? Quem compra
onde eles estão, o que eles querem que eu faça por ele, quantos agentes eu preciso passar, por quantos agentes para fechar esse negócio, eu preciso passar pelo comprador, pelo gerente de produto ou pelo gerente industrial, depois eu preciso passar pelo diretor, quantas pessoas eu preciso passar para poder convencê-los a comprar o meu produto. Isso tudo eu vou saber a partir do momento que eu estabeleço o meu relacionamento, eu estabeleço a minha confissão, a minha comunhão com esse cliente que está sendo prospectado. Okay? Para conhecer melhor o seu cliente, a sua percepção, o seu prospect, saiba ouvir e intervir somente nos momentos oportunos. É muito interessante isso, porque às vezes o colaborador ou o vendedor ele está tão eufórico, tão ansioso para vender, ele não deixa a outra parte falar. Então, ouvir o cliente, fazer perguntas certas, além de mostrar interesse, é fundamental. Entendeu? Por quê? Porque dessa forma, tanto você quanto o cliente vão assimilar conhecimento daquilo que está sendo disponibilizado na relação, na interlocução. Então, saiba ouvir e intervir somente em momentos oportunos. Essa é uma dica que eu deixo para você a partir do momento em que você já começar a acelerar o processo de abordagem para o seu cliente. Tá? O que você deve falar? Para você ter segurança na abordagem, elabore um roteiro com palavras que possibilitem uma interação planejada, sequencial. Entendeu? Saiba o que você está falando, isso gera credibilidade, seja objetivo, porque isso gera confiabilidade. E apresente soluções, porque quando você apresenta soluções, você mostra competência. E uma coisa que não pode ser descaracterizada, e em nenhum momento ela pode ser assim, ela tem que ser notada em todos os momentos, é a sua sinceridade, a firmeza, o olho no olho, entendeu? Na abordagem pessoal, principalmente, o olho no olho, entendeu? É muito importante porque cria uma empatia e gera toda uma credibilidade. Okay? Mas veja bem, olha, o roteiro com palavras que possibilitem uma interação, uma sequência de assunto, isso é muito importante. Mesmo que no decorrer da entrevista, esse roteiro seja quebrado. Mas ele vai servir como uma guia mestra ali, para que você possa interagir de forma planejada. Entendeu? Você também, o Thiago está dando uma dica aqui, apresentar cases do mesmo segmento também é uma boa. Perfeito. Se você tiver experiências, entendeu? De algum segmento, ou do segmento dele, que utilizou o seu produto ou o seu serviço, isso deve ser citado sim. Entendeu? Porque isso cria confiabilidade. Ok? Sempre persistência. Aí é interessante, Carlos Drummond de Andrade sempre falou que entre a raiz e o fruto há o tempo. Paciência e perseverança para colher os resultados é muito importante. Então, o trabalho forte de prospecção, ele vai trazer resultados. Mas o resultado, como nós falamos, é a longo prazo. Então, esteja consciente de que a colheita pode ser a médio e longo prazo. Então, comece a prospectar. E você vai ver que chegará o tempo da colheita. O resultado virá com a manutenção das oportunidades. Entendeu? Então, veja bem, prospectou, continue trabalhando esse cliente. Tá? O trabalhar o cliente prospectado é como se você estivesse tratando da planta, da semente que você lançou. Entendeu? Já que você está esperando que essa semente te ofereça um fruto, você tem que cuidar. Tá? E essa continuidade é o relacionamento constante que você vai manter com esse cliente, ok? Não esqueça disso. Eu gosto de falar muito isso, de pontuar, por quê? Porque em épocas de vacas gordas, é muito comum a equipe de vendas trabalhar de forma relapsa. Se não tiver alguém que organiza, que lidera, a equipe de vendas trabalha de uma forma muito tranquila. E quando falta vendas, quando dá crise, quando aperta, ela vai perceber que ela deveria ter conquistado mais clientes, aberto mais oportunidades, principalmente para não ficar com uma venda muito concentrada na mão de poucos clientes. Okay? Encare a prospecção como uma ferramenta do dia a dia. Esse é um outro recadinho. Depois da boa colheita, ocasionada por um bom trabalho de prospecção e, consequentemente, aumento do faturamento,
ela vai ser normal. Tá? Então, não interrompa esse círculo virtuoso, certo? Tente dar continuidade, continue prospectando e trabalhando sempre esses prospects, fazendo eles serem os leads, serem aqueles interessados realmente nos seus produtos e nessa relação do dia a dia. A prospecção é uma ferramenta do dia a dia, ok? Sugiro aqui que a gente reflita também sobre a quebra de alguns paradigmas. Primeiro, você deve ser o seu incentivador para prospectar e tornar o prospect um cliente fiel. Não espere que ninguém faça isso por você. Tá? Vender é receber mais não do que sim. A acomodação não capitaliza para os produtos de crise. Então, ficar acomodado no período bom não vai ser garantia de sucesso no período da crise. Outra, a venda começa pela prospecção. Então, como eu disse no início, a prospecção não se faz apenas sentado atrás de uma cadeira, de uma mesa, sentado numa cadeira atrás de uma mesa. A prospecção vai pagar as suas despesas ao longo prazo, então não seja precipitado. Saiba esperar. O que você prospectou hoje vai render no futuro. Você cria as suas ferramentas e controla as suas ações. Prospectar é preparar a terra. Prepare-se para abordar e ouvir o cliente, é um outro paradigma. A rejeição pode ser um trunfo de vendas futuro. Você ser rejeitado hoje não quer dizer que o cliente não lhe quer nunca mais. Uma rejeição hoje talvez um cliente que não lhe atenda 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes, entendeu? Pode ser o cliente que vai lhe atender na 8ª vez, na 8ª visita, e vai ser um cliente que vai lhe trazer muitos resultados no futuro. Uma outra característica interessante, um paradigma, que todo bom vendedor já sabe, o não a gente já tem. Você vai tentar, com essa abordagem, receber um sim, obter um sim. Então, a sua agenda diária deve ter sempre um espaço para planejamento e ação de prospecção. Lembra, você pode dividir. Eu vou falar com 10, 20 clientes hoje, essa semana, mas eu preciso prospectar pelo menos mais uns 5. Coloque meta, isso é muito importante. E vendedor que não tem interesse em prospectar, não vibrará quando vender. Por quê? Porque a prospecção, ela é uma conquista que se confirma, entendeu? No momento em que você concretiza a venda para o seu cliente. Perfeito? Então, lembre disso, e esses paradigmas são interessantes, mas são paradigmas que, se a gente conseguir quebrá-los com naturalidade, você vai ver que são paradigmas normais, e que você mesmo é o seu impulsionador, o seu motivador. Perfeito? Então, eu deixei também um pequeno exemplo de como você faz um controlezinho da prospecção, dos clientes que você trabalha. Você tem uma carteira com 115 clientes, 25 são ativos, você tem uma classificação de nativos do segmento A, B, C, de 19, 28, 43. Então, você coloque meta. Você tem 90 inativos, coloque uma meta. Entendeu? Qual que é a sua meta de positivação por mês? 5%, 10%? Entendeu? Coloque uma meta e tente, através dessa meta, estabelecer a prospecção como uma rotina no seu trabalho de vendas, ok? Então, busque e anote as respostas para algumas questões. Por que os 5 últimos clientes potenciais disseram não? O que estou fazendo em relação a isso? Então, separe os seus 5 clientes potenciais que disseram não e analise o porquê que eles falaram não. E o que você está fazendo para reverter isso? Por que os 10 últimos clientes potenciais disseram sim? Como você está tirando proveito disso? Okay? Então, é muito importante eu saber aonde que eu recebi o não e o porquê, e aonde eu recebi o sim e por que eu recebi o sim. E tirar proveito disso. Ok? Bom, pessoal, eu espero que com esse bate-papo de prospecção, em que pese a nossa conexão ter sido interrompida aí por 2 minutos, 2, 3 minutos, acho que foi um motivo até que nós atrasamos, mas espero que esse bate-papo sobre prospecção tenha sido interessante para vocês. Se tiver alguma pergunta, além desses paradigmas, vocês podem colocar no chat ou mandar e-mail, que a gente vai estar trabalhando. Eu agradeço a participação de vocês,
o professor Paulo Pessoa deixou aí no nosso Eventials uma pesquisa de satisfação que, se vocês puderem preencher para dar um feedback para a gente, nós agradecemos. Porque nós fazemos esses webinars justamente para interagir com o público e para que a gente, a cada dia, se aprimore também. Então, o seu feedback é muito importante, ok? O professor Paulo Pessoa deixou aí, ele não quis aparecer no vídeo hoje, mas logo, logo, com certeza, nós vamos pregar uma peça nele, e ele que vai estar aqui falando um pouquinho com vocês também. Eu agradeço de coração a participação, o tempo de vocês, e estamos à vontade aqui para recebê-los quando vocês quiserem, ok? Obrigado e um abraço a todos.